Há um momento que em muitas narrativas aparece como o ponto de virada entre um mundo conhecido e um mundo que se dissolve. O dia em que o mar decide ficar onde sempre fora a terra. Imagine uma enseada larga, cascalho entre as pedras, rede secando ao sol. Pequenas embarcações empilhadas lado a lado. Crianças correndo entre pilastras pintadas. Ao longe, um templo com degraus de pedra que também já viu melhores marés. Agora imagine que numa única estação, ou em algumas décadas, a linha da costa se desloca para dentro. O cais some, as casas perdem o chão, os campos salgados começam a morrer. O cheiro do sal passa a impregnar pergaminhos e ossos. As memórias orais começam a falar de um dia em que o mundo virou água. O que aconteceu com essas pessoas? Foi um processo lento que arrastou uma cultura ao longo de gerações, um evento violento que varreu cidades num único amanhecer, ou algo entre os dois. O título desta investigação: O que aconteceu quando a civilização de Atlântida desapareceu há mais de 9.000 anos? Abre exatamente nesse ponto, entre a força irresistível da imagem do perdido e a exigência fria da evidência. Receba este convite como um passeio entre ruínas e sensores. Vamos atravessar o conto literário, as pistas deixadas nos sedimentos e as hipóteses científicas que tentam explicar como sociedades costeiras foram transformadas, deslocadas ou apagadas. Antes de avançarmos, quero saber de você. Você acredita que por trás do mito existe um núcleo histórico plausível? Ou acha que a ideia de Atlântida é sobretudo uma construção filosófica e simbólica? Escreve aí nos comentários. Sua opinião vai aparecer enquanto cruzamos mapas e sedimentos. Platão é o ponto de partida inevitável porque, sem seus diálogos, a Atlântida como mito clássico não existiria. Séculos depois do suposto episódio, se é que houve um episódio histórico único, o filósofo grego apresenta uma ilha poderosa, além das colunas de Héracles, descrita como um reino avançado que sucumbe por erro e excesso. Platão utiliza a narrativa como cenário para discutir virtude, política e justiça. Em sua obra, o relato serve a fins didáticos e morais, mais do que a fins historiográficos. Isso é importante. A Atlântida platônica não chega até nós como um manual de geografia, mas como um mito funcional, um espelho para suas ideias sobre decoro e decadência. Ao longo dos séculos, leitores, cronistas e exploradores reinterpretaram e recontaram essa história. Na Idade Média, a ilha foi muitas vezes transformada em lenda moral. No Renascimento, com a redescoberta de textos clássicos e o gosto por grandes narrativas, voltou a estimular imaginação e buscas. Entre os séculos XIX e XX surgiram as primeiras tentativas de localizar fisicamente a Atlântida, propostas que variaram desde pequenas ilhas do Mediterrâneo até grandes extensões abissais no Atlântico. Muitas dessas buscas confundiram desejo com evidência. A força da imagem acabou por vezes obscurecendo a necessidade de provas que possam ser verificadas, repetidas e criticadas. É aqui que a ciência contemporânea entra. Não para provar um mito, mas para ler os sinais deixados pela água e pelo tempo. O mundo entre 12.000 e 7.000 anos atrás era outro em termos de configuração costeira. Durante a última glaciação máxima, parte significativa da água do planeta estava aprisionada em mantos de gelo gigantescos. Quando esses mantos começaram a derreter, o nível do mar subiu de forma global. Um processo que não foi linear. Houve momentos de subida relativamente constante e episódios mais bruscos, chamados de pulses de degelo, quando grandes quantidades de água fluíram para os oceanos em períodos relativamente curtos, geologicamente rápidos, mesmo que ainda medidos em décadas ou séculos por nossos padrões. Esse aumento global pode ter chegado a dezenas de metros ao longo do fim do Pleistoceno e início do Holoceno. Em muitas regiões, o resultado foi a perda de terras costeiras extensas e a modificação completa de bacias e estuários. Como sabemos disso? Cientistas usam várias linhas de evidência que se complementam. Núcleos de sedimento retirados de lagoas costeiras e do fundo do mar preservam camadas que funcionam como folhas de registro, grãos, microfósseis e assinaturas químicas dizem se uma área foi exposta ao ar,
ocupada por um lago doce, ou varrida por água salgada. Corais, quando encontrados em sua posição de crescimento, indicam níveis antigos do mar. Anéis de árvores fornecem um calendário preciso para calibrar datas. Testes de radiocarbono sobre carvão, conchas e materiais orgânicos dão estimativas de idade, que depois são ajustadas por calibração com anéis de árvores e outras curvas. Mas há incertezas. Amostras marinhas sofrem efeitos de reservatório. Sedimentos podem ser reassentados, e processos locais, como a subsidência do solo ou o levantamento isostático causado pelo derretimento de gelo, complicam a leitura regional do nível do mar. Por isso, qualquer reconstrução de costas antigas exige múltiplas provas alinhadas, sedimentos, datações, perfis sísmicos e modelos que considerem dinâmica global e regional. Em muitas partes do mundo, contudo, esse processo de inundação deixou vestígios claros. Doggerland, por exemplo, é um dos casos mais elucidativos de perda de terra habitada por aumento do mar. Localizado no que hoje é o Mar do Norte, Doggerland era, no final do Pleistoceno e início do Holoceno, uma planície extensa que ligava a Grã-Bretanha ao resto da Europa. Caçadores-coletores e, posteriormente, comunidades que praticavam formas iniciais de agropecuária viviam ali, explorando canais e lagunas ricas em peixes. Evidências arqueológicas vêm de achados fortuitos, ferramentas e madeiras trazidas por pescadores, e de levantamentos geofísicos que revelam antigos vales fluviais, bancos de praia e camadas de turfa. A inundação de Doggerland não ocorreu de uma vez só. Houve fases, uma série de processos incluindo a subida do nível do mar e eventos geológicos locais, reduziu gradualmente a área habitável até que o ponte terrestre desapareceu por completo, isolando a Grã-Bretanha. Entre os episódios mais dramáticos que afetaram essa região, está o deslizamento submarino ditado pelo recuo de sedimentos na plataforma continental norueguesa, capaz de gerar tsunamis que varreram costas próximas. O registro aqui é robusto. Dados sísmicos, amostras de sedimentos e a presença contínua de artefatos que apontam para a ocupação humana até as margens desaparecidas. Grau de evidência forte para a noção de uma planície costeira extensa e para sua perda progressiva ao longo de milhares de anos, moderado para atribuir um episódio único e catastrófico como causa final. Outro exemplo que entrou fortemente no debate público é o do Mar Negro. Uma hipótese influente sugere que, há cerca de 7.500 anos, o estreito que separa o Mar Negro do Mediterrâneo foi transposto por águas salinas, provocando uma inundação rápida e dramática da bacia de águas doces que existia anteriormente. Essa ideia ganhou popularidade porque oferece uma narrativa atraente. Um lago de água doce transformado em mar em poucas gerações. Um choque tão grande que grupos humanos teriam sido forçados a migrar, levando suas memórias do desastre para outras culturas. Evidências que apoiam essa visão incluem camadas sedimentares marinhas em perfis costeiros, mudanças na composição química de sedimentos e estudos de topografia submersa que identificam margens antigas. No entanto, a hipótese é controversa em diversos pontos. As datas precisas, a velocidade e a magnitude do transbordamento e a interpretação das camadas sedimentares nem sempre convergem entre pesquisas. Alguns pesquisadores defendem que houve um aumento relativamente rápido do nível do mar, mas não em escala que justifique a narrativa de uma catástrofe súbita, com deslocamentos massivos. Outros argumentam que a transformação foi mais gradual e complexa, envolvendo não só o influxo mediterrâneo, mas também mudanças climáticas regionais e ajuste isostático. Grau de evidência moderado a fraco para um único cataclismo que criaria memórias lendárias, moderado para mudanças importantes na paleogeografia da bacia. No Mediterrâneo Oriental, sítios arqueológicos submersos oferecem outro tipo de chave. Atlit Yam, ao largo da costa de Israel, é um assentamento neolítico datado em torno de 9.000 a 8.000 anos antes do presente.
Em seus remanescentes, encontram-se casas, sepulturas e um círculo de pedras que pode ter tido função ritual. A preservação é excepcional, porque a submersão ocorreu de maneira a selar o sítio, protegendo o material orgânico, que em muitos contextos se perde. Aqui os cientistas dispõem de datações por radiocarbono, análise de pólen e faunas marinhas, que ajudam a reconstruir a transição entre um modo de vida costeiro e um cenário em que o mar avançou sobre os antigos campos. Lugares como Atlit Yan demonstram que comunidades com organização social, produção material e prática ritual foram diretamente afetadas por mudanças costeiras, não necessariamente eliminadas de forma instantânea, mas deslocadas, adaptadas e, em alguns casos, preservadas sob a água. Grau de evidência: forte para a existência e submersão do sítio. Forte para a utilidade do caso, como exemplar de como assentamentos costeiros respondem à subida do nível do mar. Esses exemplos começam a compor um quadro no qual a imagem de uma Atlântida única e monolítica parece improvável do ponto de vista empírico. Em vez de uma única civilização magnífica que desapareceu num único cataclismo uniformemente lembrado por todas as culturas, o que os registros geológicos e arqueológicos sugerem é uma série de perdas e transformações costeiras, em tempos e lugares variados, cada uma deixando traços distintos na paisagem e na memória humana. Mas ainda faltam peças cruciais. Quais mecanismos podem explicar uma perda particularmente rápida e traumática de território, quando comparada à submersão gradual que as correntes e a elevação do nível do mar provêm? Entre os mecanismos que os cientistas consideram aparecem, de forma recorrente, os tsunamis gerados por deslizamentos submarinos, a subsidência local do terreno, rupturas tectônicas regionais que mudam a elevação relativa do litoral e eventos relacionados a impactos meteoríticos. Cada uma dessas possibilidades tem diferentes implicações de velocidade, extensão e sinal geológico. Tsunamis por colapso de taludes continentais são um candidato plausível para gerar destruição em escala local a regional em poucos minutos ou horas. O exemplo mais conhecido é o deslizamento da margem continental da Noruega, o Storega Slide, que aconteceu há cerca de 8.100 anos, e gerou um tsunami capaz de atingir as costas da Escócia, das Ilhas Britânicas e do norte da Europa. Em áreas como o Mar do Norte, um tsunami desse tipo teria impactos consideráveis sobre comunidades costeiras, ou mesmo sobre uma planície como Doggerland, amplificando os efeitos já em curso da subida do nível do mar. A evidência geológica de tsunamis inclui camadas de sedimentos depositadas em locais de água doce ou estuarina, com caracterização física distinta, sedimentos grossos misturados com detritos marinhos e microfósseis marinhos onde antes havia camadas de água doce. Grau de evidência: forte para a ocorrência de tsunamis regionais, moderado para atribuir àqueles eventos a perda completa de grandes extensões habitadas em todos os casos. A subsidência tectônica é outro fator frequentemente subestimado em conversas populares. Terrenos costeiros podem afundar por vários motivos: compactação de sedimentos, extração de água e fluidos subterrâneos, ou por falhas geológicas que se movem lentamente ao longo de séculos. Em regiões onde o relevo é baixo, mesmo uma pequena queda relativa no nível do continente pode transformar zonas agrícolas e vilas costeiras em zonas alagadas. O problema para quem tenta ligar esse mecanismo a lendas antigas é que a subsidência tende a deixar um perfil regional irregular, e na maioria das vezes, ações humanas contemporâneas ou posteriores podem obscurecer o sinal. Grau de evidência: moderado para contribuir com perda de terras em muitos contextos. Fraco como único agente explicativo para grandes histórias de catástrofe universal. Há também hipóteses envolvendo impactos extraterrestres. Em alguns círculos científicos e mediáticos, surgiram propostas de que um meteorito ou cometa teria desencadeado tsunamis, incêndios e mudanças climáticas abruptas, deixando marcas nas narrativas humanas. No entanto, essas hipóteses exigem evidência física contundente, crateres adequados,
camadas de impacto com sinais de altas temperaturas e elementos raros em concentrações anômalas. No caso da famosa ideia de um impacto do Younger Dryas, proposta que sugere um evento catastrófico por volta de 12.900 anos atrás, a comunidade científica permanece cética. Estudos subsequentes demonstraram que muitos sinais atribuídos ao impacto podem ter outras explicações, e a cronologia entre camadas locais e globais nem sempre se encaixa. Para explicar um desaparecimento de população costeira há cerca de 9.000 anos, portanto, a hipótese de impacto carece de evidência sólida e unânime. Grau de evidência: fraco para a maioria dos contextos relacionados à Atlântida. Além desses agentes diretos, o que acontece quando o nível do mar sobe é determinado por uma complexa interação entre processos: erosão acelerada da costa, perda de solos férteis, salinização de aquíferos e ruptura de rotas de subsistência que sustinham comunidades. Pesca, cultivo costeiro, coleta de mariscos. Tais pressões podem forçar migrações graduais, criar redes de deslocamento e provocar conflitos por recursos em áreas mais elevadas. Em suma, a submersão de terrenos raramente age sozinha. Ela se combina com dinâmicas sociais e econômicas que determinam se uma população se adapta, migra ou desaparece demograficamente. Como os pesquisadores procuram e identificam essas pistas no fundo do mar? As ferramentas modernas mudaram radicalmente nossa capacidade de ler o passado submerso. Sonar de varredura lateral permite mapear estruturas no fundo do mar com grande detalhe, revelando formas que em bom dia parecem ruas, canais e muros. Perfurações orientadas e amostragens por trado trazem camadas de sedimento à superfície para análise. Sedimentos orgânicos, restos de plantas e microfósseis que nos dizem se a área foi laguna, marinha ou terrestre em épocas específicas. Lidar aerotransportado, quando aplicado em áreas costeiras pouco profundas e em lagunas, decifrou linhas antigas de costa em terrenos pantanosos hoje cobertos por vegetação. A datação por radiocarbono, calibrada por anéis de árvore e por camadas anuais em sedimentos varves, confere cronologia às observações. Cada método tem limitações. Sonar pode sugerir formas antropogênicas onde não há. Perfurações têm amostras pontuais. Radiocarbono em materiais marinhos enfrenta o efeito reservatório. Lidar só funciona onde a visibilidade ou a vegetação deixam marcas claras. Por isso a interdisciplinaridade é essencial. Geólogos, arqueólogos marinhos, paleoecologistas e modeladores climáticos trabalham em conjunto para construir narrativas coerentes e, quando possível, testáveis. Permita-me uma pausa aqui para uma reconstrução claramente marcada como hipotética. Imagine um vilarejo costeiro há aproximadamente 9.000 anos. É início de estação e a pesca tem sido generosa. A arquitetura é de materiais perenes, pedras, madeira e argamassa rudimentar, com caminhos de barro que levam aos pequenos cais. Uma família acorda ao som de gaivotas. O pai remarcará os anzóis no fim do dia. Ao entardecer, o céu se torna pesado. Corpos de água mais altos penetram em canais antes dominados pela água doce. Na manhã seguinte, o quintal está salgado. Plantas morrem. Na próxima estação, a areia já avança sobre o pátio. Em algum momento nos próximos anos, um grande evento, um deslocamento de sedimentos no talude continental ou um forte tsunami, remove o cais e destrói estruturas próximas à praia. Famílias que não conseguem adaptar-se migram para o interior. Outras resistem, aprendendo técnicas de pesca de águas mais profundas. Essa narrativa de perda progressiva, interrompida por picos de violência, é uma reconstituição hipotética, baseada em padrões observados em estudos de sítios como Atlit Yam e Doggerland. Serve para ilustrar que a experiência humana da submersão combina escala temporal longa com episódios de crise. Mesmo com locais bem documentados, a ligação entre esses eventos e a construção literária de Platão permanece difícil de traçar à distância. Platão escreveu séculos depois do que ele descreveu como um evento primordial, e sua apresentação tem, ao mesmo tempo, características de relato histórico e de alegoria política.
Mas entender como memórias de catástrofes costeiras poderiam migrar no tempo, transformando-se em lendas, incorporando elementos míticos e sendo reutilizadas por escritores e líderes, é exatamente a ponte que conecta os estudos arqueológicos e paleoclimáticos com o fascínio cultural pela Atlântida. Antes de mergulharmos mais fundo nessa ponte, em como memórias orais podem cristalizar como mito, como tradições podem incorporar eventos reais e como Platão pode ter escolhido um núcleo mítico para fins filosóficos, precisamos completar o inventário das forças naturais que modelaram estes litorais antigos. E para isso a próxima etapa é examinar, com mais detalhe, os sinais específicos deixados no registro geológico por tsunamis, as marcas de erosão costeira em perfis de sedimento e as maneiras pelas quais populações reagiram socialmente às mudanças abruptas. As perguntas se acumulam. Podemos distinguir no registro uma inundação tão repentina e abrangente que seria lembrada como uma ilha que sumiu e passada oralmente até a Grécia arcaica. Ou o que Platão reuniu foi um mosaico de memórias fragmentadas, de diferentes épocas e locais, unidas por sua arte retórica? Há também uma questão prática. Quando uma comunidade costeira migra, seus traços materiais mudam de lugar. Não desaparecem completamente. Restos de cerâmicas, ferramentas de pedra e estruturas de habitação reemergem nas camadas subsequentes, às vezes em locais que receberam os migrantes. Como detectar essas transferências no registro arqueológico e como ligá-las a relatos míticos é um desafio que exige combinar narrativa, dados e prudência. A seguir, vamos aprofundar 3 vetores. Primeiro, o estudo detalhado de eventos de tsunami e seu registro sedimentológico. Segundo, a análise das dinâmicas de subida do nível do mar em diferentes partes do globo, incluindo o papel do ajuste isostático. Terceiro, uma leitura crítica das conexões entre fragmentos arqueológicos dispersos e as possibilidades de reconstrução de movimentos populacionais. Essas linhas vão nos levar de volta ao cerne da pergunta. Quando dizemos Atlântida, estamos apontando para uma memória única e localizável, ou para um fenômeno cultural coletivo moldado por múltiplas perdas costeiras? A resposta começa nos sedimentos, mas termina, se alguma vez pode terminar, nas histórias que os sobreviventes contaram. A resposta começa nos sedimentos, mas termina, se é que termina, nas histórias que se repetem ao redor das fogueiras. Para seguir adiante, vamos primeiro olhar com lupa para o que um evento violento deixa no chão e no mar, e em seguida, abrir a lente para os caminhos humanos. Como comunidades se movem, preservam lembranças e transformam experiência em mito. Quando um tsunami atravessa uma enseada, não traz apenas água. Carrega seixos, troncos, conchas do mar profundo, fragmentos de conchas de água doce e matéria orgânica das margens. No registro sedimentar, isso aparece como camadas heterogêneas, com grãos mais grossos e aporte de material marinho sobre camadas lacustres ou terrestres pré-existentes. Geólogos e geoarqueólogos identificam essas assinaturas por meio de perfurações que mostram, de baixo para cima, uma sequência consistente: sedimentos de solo, sedimentos lacustres com pólens de plantas continentais, repentina camada de areia, mistura com microfósseis marinhos e, por cima, novamente material mais orgânico ou outras camadas do mar. Essa impressão digital é o que permite dizer com certo grau de confiança que um pulso energético aqueceu de fora para dentro uma paisagem de água doce ou terra. Mas nem todo evento deixa um marcador tão claro. A erosão e a ressedimentação posteriores podem remover ou diluir essas camadas. Em regiões costeiras com forte dinâmica de marés e correntes, os depósitos do tsunami podem ser dispersos e confundidos com camadas de tempestade. Por isso, distinguir entre um impacto único e acumulações repetidas exige um pacote de evidências. Análise granulométrica, que quantifica tamanho e composição dos grãos. Microfósseis, diatomáceas, foraminíferos, que indicam mudança de salinidade. Química isotópica, que pode sugerir fontes de água diferentes. E, quando possível, datações independentes por radiocarbono em materiais contidos nessas camadas.
Cada técnica traz seu próprio conjunto de incertezas. Amostras podem ter sido reassentadas, materiais orgânicos podem ter contaminação moderna, e o efeito reservatório marinho pode atrasar as idades radiocarbônicas. A prudência está em correlacionar linhas diferentes de prova antes de montar a narrativa. Tomemos como exemplo a assinatura deixada pelo Storega Slide. As camadas de sedimento identificadas na Escócia e em outras costas mostram um influxo de material marinho claramente associado a um grande deslizamento de sedimentos do talude norueguês. Modelagens numéricas desse evento anunciam tsunamis com ondas que teriam alcançado dezenas de metros em pontos costeiros específicos e provocado inundações que recuaram rapidamente. No entanto, a extensão do impacto sobre povos humanos depende do grau de ocupação costeira naquele momento e de como essas populações estavam distribuídas no espaço e nas rotas de subsistência. Em Doggerland, a subida do mar e eventos como Storega trabalharam em conjunto. A perda progressiva de terra foi acentuada por pulsos de energia que realocaram territórios de uma estação para outra. O quadro emergente é o de uma soma de processos, em que tsunamis podem atuar como tiros de misericórdia sobre um cenário já debilitado, não necessariamente como gatilho inicial. A subida do nível do mar, por sua vez, tem escalas temporais variadas. Existem tendências de longo prazo, o chamado teto do mar para uma determinada era, e pulsações mais rápidas que ocorrem quando grandes blocos de gelo derretem em pouco tempo geológico. Esses meltwater pulses podem elevar o nível do mar global alguns metros em poucos séculos, o que em áreas de relevo extremamente baixo já é suficiente para transformar completamente a distribuição de habitação humana. Porém, o efeito local não é igual para todos os lugares. As placas litosféricas, o chamado ajuste isostático, o afundamento ou reerguimento do terreno em resposta ao peso do gelo, e processos tectônicos regionais criam uma complexa paisagem de elevação relativa. Em algumas costas, o nível do mar muda muito mais do que a média global. Em outras, menos. Mapas paleogeográficos que redesenham linhas de costa a partir de dados de múltiplas fontes são, portanto, fundamentais para entender onde estavam as margens habitadas em qualquer período dado. Modelagem de paleocostas combina dados empíricos, núcleos e perfis sísmicos, com simulações digitais que levam em conta volume de água disponível, geometrias basinais e ajustes isostáticos. Quando essas reconstruções mostram que centenas ou milhares de quilômetros quadrados desapareceram ao longo de poucas centenas de anos, ou que planícies inteiras foram transformadas em lagunas, a plausibilidade de memórias coletivas sobre perda de terras aumenta. Mas a plausibilidade não significa factualidade de um único caso. O que observamos frequentemente é um mosaico regional de perdas graduais, intercaladas com eventos mais abruptos e localizados. Percorrendo esse mosaico, os arqueólogos marinhos encontram testemunhos materiais, restos de habitação selados em sedimentos anóxicos, estruturas de pedra que hoje encostam em água a dezenas de metros da costa atual, e artefatos deslocados que sugerem movimentação humana. O caso de Atlit Yam foi mencionado. Seus trilhos funerários submersos e restos de arquitetura mostram uma comunidade bem estruturada que viveu numa transição costeira. Em outros pontos do Mediterrâneo, estruturas portuárias hoje submersas revelam como o uso do litoral se transformou. Cada sítio conta apenas uma parte da história. O desafio é compor essas peças de modo que coincidam cronologicamente e em padrões de dispersão humana. Como as populações responderam a essas pressões? Os registros etnográficos e arqueológicos sugerem um leque de estratégias: deslocamento em massa para áreas mais altas, mobilidade sazonal incrementada, transformação econômica, passar de um metabolismo baseado em lagunas para pesca marítima de águas mais profundas, por exemplo. Intensificação de comércio com vizinhos internos, ou, em casos de perda irreversível de infraestrutura e solo fértil, colapso demográfico local. Migrações podem gerar sincretismos culturais, pois grupos deslocados entram em contato e se fundem com comunidades receptoras, levando consigo memórias,
às vezes codificadas em mitos, hinos, tabus ou práticas rituais, que podem ser reinterpretadas por gerações posteriores. É aqui que Platão e as memórias orais se encontram com a ciência. A transmissão oral funciona por caminhos de economia de sentido. Acontecimentos marcantes são encaixados em narrativas significativas para a comunidade, condensados em símbolos e moralidades que aumentam sua chance de sobrevivência cultural. Uma série de inundações locais em diferentes épocas e lugares pode, ao longo de séculos e através de rotas de intercâmbio, ser amalgamada numa história mais coesa do que as origens matriciais permitiriam. Quando Platão escreve sua narrativa, ele pode ter encontrado em narrativas do mundo grego e em histórias trazidas por viajantes do mar, um núcleo que já havia se transformado. Lembranças de portos perdidos, de tribos costeiras deslocadas, de punições míticas atribuídas a povos excessivos. Platão utiliza essas imagens para construir uma alegoria sobre a cidade justa e a cidade decadente, não para compor um inventário histórico exato. Vejamos com cuidado 3 hipóteses amplas que dominam as discussões sobre um desaparecimento rápido e traumático associado à ideia de Atlântida. 1. Subida relativa rápida do nível do mar. Meltwater pulses, ajuste isostático. 2. Tsunamis gerados por deslizamentos submarinos ou terremotos. E 3. Subsidência tectônica local ou regional que submerge terras baixas. A primeira hipótese, subida do mar, tem evidência moderada a forte em escala global para o período entre 12.000 e 7.000 anos atrás. O contrapeso para apresentá-la como causa única de um desaparecimento repentino é o tempo. Na maior parte das regiões, essas mudanças foram graduais o suficiente para permitir adaptações humanas. Entretanto, em áreas com relevo extremamente baixo e economia intensamente dependente de faixas costeiras estreitas, mesmo uma subida lenta pode traduzir-se em deslocamentos dramáticos e em rápidas perdas econômicas. Grau de evidência: forte que o fenômeno ocorreu. Moderado para explicar uma ilha que desaparece num amanhecer isoladamente. A segunda hipótese, tsunamis e eventos de energia súbita, é fortemente corroborada por marcadores sedimentares em casos como o Estorega. A velocidade de ação desses eventos é tal que deixaria memórias traumáticas duradouras. O problema para atribuir a origem de um mito global a um único tsunami é a escala geográfica. Tsunamis são muito poderosos localmente, mas seus efeitos se diluem com distância, e a lembrança de um tsunami específico tende a permanecer mais viva nas populações diretamente afetadas. Ainda assim, quando um tsunami atinge uma região de alta densidade ocupacional e ocorre contemporaneamente com uma subida do nível do mar que já fragilizava a subsistência, a combinação pode produzir um colapso local que chegaria ao imaginário coletivo como uma cidade destruída pelo mar. Grau de evidência: forte para a ocorrência de tsunamis regionais. Moderado para explicar uma lembrança amplamente difundida, sem conexões locais identificáveis. A terceira hipótese, subsidência tectônica, tem um perfil distinto. Pode provocar perda de terras sem a ação direta do mar subindo. É plausível em áreas com falhas ativas ou com compactação sedimentar intensa. O sinal geológico é um afundamento gradual ou episódico, sem necessariamente grandes camadas de deposição marinha. Sociedades em planícies deltaicas, por exemplo, podem despertar sem vastas planícies agrícolas. Grau de evidência: moderado em muitos contextos costeiros, fraco como explicação universal sem suporte tectônico local. A leitura responsável exige concluir que nenhuma dessas hipóteses, isoladamente, resolve o enigma atribuível à Atlântida. O mais provável, com base em múltiplos sítios bem datados e em modelagens paleogeográficas, é um quadro multifatorial: elevação global do nível do mar, ajustamentos regionais, isostasia e tectônica, episódios violentos de energia, tsunamis, deslizamentos, e o desgaste socioeconômico prolongado convergiram para provocar perdas territoriais e deslocamentos humanos. Em algumas regiões, isso gerou traumas que foram preservados em tradição oral. Em outras,
A perda foi silenciosa e recordada apenas por alterações materiais no registro arqueológico. Compreender como essa mistura de processos migrou para o imaginário exige atenção à trajetória cultural. Narrativas se difundem por rotas comerciais e migratórias. Mitos se articulam a identidades políticas. Escritores usam imagens ancestrais para construir argumentos morais. Platão, vivendo em uma Atenas que lembrava episódios de conflito e decadência, transformou ecos de memórias costeiras e padrões de dominação em parábola moral. Nos séculos seguintes, a história ganhou camadas. Viajantes, cronistas e cartógrafos reinterpretaram os ecos antigos à luz de descobertas e fantasias contemporâneas. A era dos descobrimentos, com mapas cada vez mais precisos e o fascínio por ilhas e terras desconhecidas, reabriu a possibilidade de localizar literariamente a Atlântida em pontos tão diversos quanto o Atlântico Aberto, ilhas atlânticas, ou mesmo no Mediterrâneo interior. Essa pluralidade de interpretações explica em parte a persistência do mito. Ele é maleável, conveniente e sempre pronto a ser refeito por novas circunstâncias. Na fronteira entre investigação séria e fantasia, aparecem as chamadas explicações sensacionais. Alegações de tecnologia anacrônica, civilizações extraterrestres ou arquivos secretos que supostamente provam a existência de uma Atlântida histórica, substituem o método científico por narrativas fechadas. É importante alertar para os sinais dessas abordagens. Falta de publicação em periódicos revisados por pares, ausência de dados primários acessíveis, confusão entre correlação e causalidade e uso seletivo de evidências. A ciência se fortalece pela dúvida e pela replicação. Uma hipótese robusta precisa resistir ao teste de múltiplas linhas de prova e a escrutínio crítico independente. Quais são, então, os caminhos que a pesquisa moderna segue hoje? A combinação de tecnologias elevou a precisão e o alcance das buscas. Sonar de varredura lateral e multifeixe permite mapeamentos detalhados de grandes áreas do fundo marinho, revelando padrões que seriam impossíveis de detectar apenas com mergulho. Perfis sísmicos em alta resolução mostram pacotes sedimentares e estruturas geológicas enterradas. LIDAR aplicado a zonas costeiras e planícies aluviais expõe contornos de antigos canais e linhas de costa, que hoje estão cobertos por vegetação. Perfurações rotativas e amostragens por trado permitem obter séries contínuas de sedimentos que, analisadas com microscopia, química e datação, reconstruem ambientes antigos. A modelagem paleoclimática e a redistribuição digital de paleocostas ajudam a testar cenários de ocupação humana e rotas migratórias. Essas técnicas, quando combinadas, transformam ilusão em hipóteses testáveis. Mas até onde vão os limites? Mesmo com tecnologias avançadas, desafios permanecem. Preservação diferencial. Material orgânico preserva melhor em ambientes anóxicos do que em solos aeróbicos. Resolução temporal. Algumas datas têm margens de erro de centenas de anos. E vieses de amostragem. Muitos pontos potenciais de ocupação ainda não foram amostrados, porque estão em áreas profundas e de difícil acesso. Além disso, as interpretações antropológicas sobre quem migrou para onde e com que consequências sociais exigem mais do que mapas e camadas. Exigem contextualização cultural, análises de materialidade e, quando possível, uso de dados biomoleculares que identifiquem continuidades e rupturas populacionais. Há episódios instrumentais que merecem menção como lição metodológica. A hipótese do Mar Negro, que prosperou na imaginação popular por oferecer um cenário dramático de inundação rápida, mostrou como a interpelação entre dados promissores e interpretações exuberantes pode criar narrativas sólidas em mídia, mas mais frágeis em revisão científica. Estudos posteriores reavaliaram sequências estratigráficas e cronologias, lembrando que, quando a cronologia e a interpretação das camadas não convergem entre laboratórios e abordagens, a certeza diminui. Isso não significa que as ideias sejam inválidas, apenas que precisam ser refinadas com mais dados e com testes independentes. Do ponto de vista humano, a perda líquido de um espaço não é apenas geográfica,
é epistêmica. Comunidades deslocadas perdem conhecimento prático sobre locais de pesca, rotas de navegação, cultos locais e linguagens microtoponímicas. Essas perdas carregam consigo transformações identitárias. Ao mesmo tempo, as experiências de deslocamento alimentam criatividade. Novas redes comerciais, transferências de tecnologia e sincretismos culturais podem acelerar inovações. A história humana é tanto de perdas quanto de recombinações. Imaginemos novamente com cautela uma reconstituição hipotética claramente demarcada. Após anos de encharcamento e salinização, um centro portuário próspero vê seus jardins convertidos em salinas. Jovens, sem terras, aprendem rotinas de pesca mais arriscada, embarcando mais longe. Líderes locais tentam negociar com aldeias do interior, trocando sal e peixe por cereais. Uma geração depois, um grande deslizamento submarino, desencadeado talvez por sedimentação excessiva e tremor, provoca um tsunami que arranca o cais e enterra as casas costeiras sob camadas de areia. Sobreviventes fogem por rotas antigas, levando consigo histórias de um lugar que o mar tomou de uma só vez. Essas histórias viajam, se entranham em músicas e contos, e séculos depois, encontram receptividade em narrativas que transformam o acontecimento em metáfora de híbris e punição. Essa reconstituição é plausível em muitos detalhes conhecidos em sítios arqueológicos. Ela, no entanto, não é prova de uma Atlântida única, e sim um modelo de como perdas costeiras podem gerar memórias duradouras. Voltando à pergunta título: o que aconteceu quando a civilização associada à ideia de Atlântida desapareceu há mais de 9.000 anos? A resposta, baseada no estado atual do conhecimento, é que não existe uma única resposta definitiva. O que há é um panorama de mudanças climáticas, geodinâmicas e sociais que, em conjunto, resultaram na perda de terras costeiras e na desarticulação de modos de vida. Em pontos específicos, essas perdas foram lentas e graduais. Em outros foram abruptas e traumáticas. Em muitos casos, envolveram ambas as dinâmicas. A narrativa platônica reúne e condensa esse tipo de experiência em uma fábula poderosa. Não necessariamente uma memória literal de um único lugar, mas um símbolo construído a partir de várias memórias e interpretações. Há lições claras para nós hoje. Primeiro, a fragilidade das zonas costeiras diante de mudanças no nível do mar e de eventos extremos não é um fenômeno exclusivamente pré-histórico. As mesmas forças continuam a operar sob uma nova pressão humana. Segundo, a arqueologia subaquática e a paleoclimatologia fornecem ferramentas para encontrarmos e compreendermos esses episódios, desde que operemos com crítica e interdisciplinaridade. Terceiro, o resgate de sítios submersos e a preservação do registro são urgentes, pois a elevação atual do nível do mar e a atividade humana costeira ameaçam enterrar ou destruir testemunhos vitais. Para quem quiser seguir investigando, procure estudos que combinem perfis sedimentares com datações independentes e modelagens paleogeográficas, trabalhos de arqueologia marinha publicados em periódicos revisados por pares, e sínteses em paleoclimatologia sobre meltwater pulses e ajuste isostático. Leituras sobre Doggerland, Atlit-Yam, o Storega Slide e as discussões em torno do Mar Negro são pontos de partida valiosos. Recursos metodológicos sobre análise de microfósseis, interpretação de perfis sísmicos e calibração de radiocarbono ajudam a entender as margens de erro e os pressupostos de cada abordagem. Ao encerrar este percurso por ruínas imaginadas, sedimentos e mitos, resta um convite. Ver a Atlântida não como um ponto fixo que precisa ser provado, mas como um prisma através do qual examinamos a relação entre as sociedades humanas e ambientes costeiros extremos. O mito persiste porque toca algo profundo. A consciência de que lugares podem desaparecer, e com eles, modos de vida. Essa consciência moldou rituais, histórias e políticas ao longo de milênios, e continua a ser relevante enquanto enfrentamos nossos próprios desafios climáticos.
Se durante esta investigação você se sentiu dividido entre fascínio e ceticismo, isso é natural. A história humana é feita de fragmentos que exigem empatia e rigor na mesma medida. Compartilhe nos comentários qual hipótese você acha mais plausível para explicar Memórias de Terras Perdidas. Você vê um mosaico multifatorial como mais convincente? Prefere a força de um evento único e violento? Ou encara Platão principalmente como um autor que reescreveu memórias em serviço de uma lição moral? Se gostou desta jornada entre sedimentos, mapas e mitos, inscreva-se para continuar explorando casos como Doggerland, o Mar Negro e outros sítios submersos. E compartilhe este vídeo com alguém que ame história, ciência e mistério.